Boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui no canal do Kleber SFC, ao Kleber Estevan, né, aqui no canal do YouTube. Um forte abraço. Antes, mandar um grande abraço ao Gabriel Zupo, que hoje à tarde deu os créditos ao meu canal. Obrigado, Gabriel Zupo. E também hoje eu estava acompanhando o Sincero Santos, trazendo as notícias, as informações do Santos Futebol Clube. Eu sempre acompanho o Peixe, né? Sim, claro, as notícias do Santos em vários canais, portais, de Olho no Peixe, aqui se fala de Santos, que só da Santos, com o Fabiano Faral, Wanderlei Correia, às vezes o Ademir Quintino também eu acompanho, entre outros grandes nomes, Ricardinho Martins, Rodolfo Gomes, entre outros, o Marcão do Varanda, que eu gosto muito, ainda mais quando se trata de Santos Futebol Clube, eu sempre acompanho eles, então sempre dando os créditos. Lucas Mussetti também, do UOL, que fala muito bem, Felipe Noronha, tantos nomes, grandes nomes do jornalismo esportivo que cobrem o Santos Futebol Clube. E então, hoje, dando os créditos ao meu amigo Gabriel Zupo, um grande abraço para ele. Hoje ele deu os créditos ao meu canal, dando moral, obrigado demais mesmo. Sempre dou moral também pro canal dele, então ele também está fazendo o mesmo por mim. Muito obrigado, sou muito grato por você sempre falar bem do meu canal e assim, dando aquela moral bacana. Obrigado, viu, Gabriel Zupo? Um forte abraço para você e sucesso, meu irmão, que você nasceu para brilhar sempre, e eu sempre falei que você é o santista sincero, mais sincero que existe, né? Que fala sempre a verdade quando se trata do alvinegro mais famoso do mundo. Um forte abraço, Gabriel Zupo, lá dando os créditos ao canal Sincero Santos. Bom, agora vamos falar do Santos Futebol Clube, trazer os principais destaques, né? Gabriel Bom Tempo pode ser a novidade para o jogo de domingo, hein? Mas, por enquanto, claro, antes vamos trazer para explicar aqui, mais ou menos, argumentar a situação de Gabriel Bom Tempo. Tanto ele quanto o Vitor Hugo. Havia uma expectativa, né? Vamos falar primeiramente do Vitor Hugo. Havia uma expectativa do Vitor Hugo, talvez estar recuperado até esse fim de semana e, claro, fazendo uma avaliação médica, poderia estar, talvez, recuperado e também à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda, podendo até viajar para Fortaleza com a delegação santista. O Santos treinou hoje no CT Rei Pelé, hoje à tarde. Amanhã o time encerra a preparação amanhã de manhã no CT Rei Pelé e depois, logo mais à tarde, viaja para a capital cearense, lá em Fortaleza, chegando no finzinho de tarde, lá na capital cearense, e sendo que no domingo, às 8h30 da noite, o Santos enfrenta o Ceará. O jogo será às 20h30, 8h30 da noite, viu? E agora há pouco fui ver onde vai ser transmitido o jogo, parece que só o streaming Prime Video transmitirá o jogo entre Ceará e Santos. Então, o torcedor, se quiser acompanhar o Santos, vai ter que acompanhar no streaming. Eu acho que não vou conseguir acompanhar porque eu não tenho a assinatura do Prime Video. É uma pena, mas claro, vou sempre, da melhor maneira possível, acompanhar o Santos sempre durante os 90 minutos. Eu espero que o Santos consiga um excelente resultado, um resultado positivo contra a equipe do Ceará, o Vovô, né, como é conhecido, que é o mascote principal da equipe do Ceará. Então, vamos torcer para que o Santos consiga os 3 pontos importantes. E, bom, então, o Vitor Hugo, por enquanto, ainda é baixa, ele está se recuperando da lesão muscular. Talvez ele não estará à disposição contra o Ceará agora, neste domingo, dia 5 de outubro. Mas, no jogo seguinte, contra o Corinthians, no dia 15 de outubro, 10 dias depois, o Santos que vai agora vai ficar quase 10 dias parado, né? Vai só treinar praticamente, e aí o time vai se preparar melhor, e até lá o Santos já pode contar com o Gabriel Bom Tempo e também com o Vitor Hugo, contando com os 2 atletas à disposição do técnico argentino. Bom, sobre o Vitor Hugo, por enquanto ainda ele não vai viajar com o restante do elenco para Fortaleza, porque ainda, por enquanto, está em fase final de tratamento, de recuperação da lesão muscular, e sendo que a lesão não é muito grave, mas mesmo assim
tem que ser muito bem cuidado, né, dependendo quando o jogador sofre uma lesão muscular, que se é normal, faz parte, todo atleta está sujeito a sofrer lesões musculares. Então foi o caso também do Vitor Hugo. Vitor Hugo que está já na transição final, já na parte final no final da recuperação da lesão muscular na coxa. Então o atleta logo já, talvez até semana que vem, ele já esteja 100% já totalmente recuperado da lesão muscular. Então essa expectativa, ele já pode, talvez, possivelmente, estar à disposição para o clássico contra o Corinthians no dia 15 de outubro. O jogo será numa quarta-feira, às 9h30 da noite, viu? 21h30 no horário de Brasília. Tá bom? Então, esse é o jogo, claro. Depois desse jogo contra o Ceará, o Santos enfrenta o Corinthians. E depois o Santos, há uma expectativa do Santos mandar o jogo contra o Vitória no Morumbi. Exatamente. Morumbi pode ser a casa do Santos contra o Vitória da Bahia. Então o Santos, que agora nos 3 próximos jogos precisa pontuar, tem que vencer. Muitos torcedores falam que o Santos está mal. Eu discordo. O Santos não está mal. O Santos está criando chances, não está sofrendo pressão do adversário, mas é muito raro você ver um Santos tomar sufoco. O Vojvoda conseguiu corrigir o posicionamento do time no sistema defensivo. É claro, cometeu algumas falhas, mas pelo menos o time não está levando aquele sufoco toda hora, e o Gabriel Brazão pouco pratica defesas difíceis. Então o Santos com o Vojvoda é o outro time. Só que o problema do Santos é a pontaria, as chances desperdiçadas durante os 90 minutos. Isso não pode acontecer. O Santos não pode dar margem a mais tropeços, a mais empates. Ah, Kleber, empate tá bom. Não tá bom. Ah, Kleber, mas perder. Não, também não pode perder. O Santos não pode perder nem empatar. Tem que vencer os jogos. Tem que vencer. O Santos perdeu a grande chance de ter conseguido pontuar contra o Red Bull Bragantino e também contra o Grêmio. Se o Santos tivesse pontuado nesses 2 jogos agora que passou, pelo menos esses 2 jogos, o Santos estaria numa situação até um pouco melhor, mais tranquila e longe do Z4. Agora o Santos está a 3 pontos da zona do rebaixamento. É o que assusta, é o que preocupa. Então o Santos não pode dar margem para mais tropeços, tanto na derrota quanto nos empates. Isso aí, esses pontos que o Santos perdeu, pode fazer falta lá na frente. Então o Santos tem que pontuar, tem que vencer os jogos. É vencer. Não tem outra ideia, não há uma outra ideia, não há outro pensamento que é vencer os jogos. O Santos não pode bobear mais, não pode dar margem aos erros, não pode errar gols, tem que fazer. Então, acho que o Santos agora tem que vencer o Ceará, para que o time já pelo menos com uma vitória fora de casa, dá uma moral e deixe os jogadores com a moral lá em cima, já preparados para o clássico contra o Corinthians. Outro jogo difícil, que é um clássico alvinegro, através dos tempos, mais de 100 anos de rivalidade entre Santos e Corinthians. Aliás, faz mais de 110 anos de rivalidade entre as duas equipes. Então, o Santos não pode vacilar mais. O Santos não pode tropeçar mais. Tem que vencer. Então, é obrigação o Santos vencer esses 3 próximos jogos agora, porque o brasileiro não pode bobear. Ah, Kleber, mas obrigação. O Santos tem obrigação, não. Tem obrigação, sim. O Santos briga para não cair. Tem obrigação, sim. Tem que vencer o Ceará fora de casa. Tem que vencer o Corinthians dentro de casa. Tem que vencer o Vitória também dentro de casa. Mesmo sendo, se for confirmado o Morumbi, tem que vencer. O Santos não pode de forma alguma pensar em outro resultado a não ser a vitória. Então, o Santos não pode dar margem para mais erros, para não se dar mal lá na frente. Se Deus me guarde, acabar caindo de novo para a Série B. Então o Santos não pode vacilar mais. Então é isso aí. O Vitor Hugo, assim, fase final de transição, ele provavelmente até semana que vem
eu acredito que ele já esteja 100% recuperado. Está em fase final de transição, então ele não vai poder, talvez, não há grandes possibilidades dele viajar com o restante do elenco para Fortaleza amanhã à tarde, tá bom? Agora, em relação ao Gabriel Bom Tempo, ele treinou hoje à tarde, normal, hoje foi a principal novidade no treino do CT Pelé, com o restante do elenco. Ontem, na quinta-feira, um dia após o empate em 1-1 contra o Grêmio, o elenco titular fez um treino regenerativo, né? Ficou só na academia, e depois, claro, o time já na sexta-feira, isso na quinta-feira, na sexta-feira, o elenco titular e os reservas, todos já treinando no campo. E, claro, o Santos treinou hoje, sexta-feira. Amanhã, o Santos fará o último treino de preparação para o jogo contra o Ceará. Amanhã, contra a equipe lá de Fortaleza. O jogo será no domingo, às 8h30 da noite, 20h30, no horário de Brasília. Então, o Santos precisa da vitória, tem que vencer. Então, o Santos, que agora, por enquanto, ainda não temos... Daqui a pouco vamos trazer para você a provável escalação do Santos, e também o Santos pode perder um zagueiro importante na defesa, viu? Depois vou falar quem é o jogador que não vai poder jogar contra o Corinthians. Jogará contra o Ceará, mas só que aí não jogará contra o Corinthians. Já eu falo, mas antes, falando do Gabriel Bom Tempo, então o Gabriel Bom Tempo treinou hoje com o restante do elenco. Amanhã, sim, já horas antes do elenco viajar para Fortaleza, amanhã de manhã o atleta fará um exame, uma avaliação para saber se tem condições ou não, se ele está totalmente ou não recuperado da lesão muscular. Porque se o Gabriel Bom Tempo ainda não estiver ainda 100% bom, ele que praticamente não passa a ser dúvida para o jogo contra a equipe do Ceará fora de casa. Então o Santos não pode de forma alguma talvez assim tomar uma decisão precipitada, porque sabemos que no futebol hoje em dia o jogador, o atleta não pode talvez assim viajar com uma lesão muscular. Então o Gabriel Bom Tempo, que tudo bem, hoje ele treinou junto com o elenco, não sentiu nada, mas amanhã, mesmo assim, amanhã já no dia seguinte, terá a última avaliação e saberemos se ele vai ter condições ou não de viajar com o restante do elenco. Se tiver condições, viajará com o restante do elenco e ficará como opção no banco de reservas. Caso ainda não esteja totalmente 100% recuperado, o Gabriel Bom Tempo ficará Santos ainda, claro, em transição final de recuperação, fazendo na parte da... Não sei se ele ainda está fazendo fisioterapia ou não, mas acho que não, porque se ele voltou a treinar, não está sentindo nada, mas mesmo assim ainda tem que ter muitos cuidados e muitas precauções quando um atleta vem de uma lesão muscular. O atleta não pode ainda jogar ainda até o momento, até recuperar o ritmo de jogo, o ritmo de treinos, de jogo, né? Então, eu acredito que talvez tanto o Gabriel Bom Tempo quanto o Vitor Hugo, os dois jogadores que praticamente... o Gabriel Bom Tempo já praticamente está recuperado, mas mesmo assim há uns cuidados básicos para que o jogador não corra risco de sofrer mais uma vez outra lesão muscular. O Vitor Hugo, né, que praticamente não vai viajar com o restante do elenco amanhã, e claro que os dois jogadores, duas peças importantes no meio campo do Santos Futebol Clube, jogadores que poderão ficar à disposição para o clássico contra o Corinthians 10 dias após esse jogo contra o Ceará. O jogo é domingo, dia 5, e o Santos só voltaria a jogar depois de quase 10 dias, no dia 15 de outubro, contra o rival Corinthians na Vila Belmiro. Então, por enquanto, nesse momento agora, os jogadores têm que ter os totais cuidados para se recuperar. E agora sobre o Neymar pode voltar talvez contra o Fortaleza dia 3 de novembro, viu? Eu vi a tabela que hoje estava acompanhando de olho no peixe, até o Felipe Camargo estava mostrando em relação dos jogos. O Santos ainda assim, claro, são datas a serem, assim, o horário dos jogos, o dia a serem confirmados, porque ainda a CBF não desmembrou outras rodadas a seguir ainda mais à frente dos jogos do Campeonato Brasileiro. Então aí vamos aguardar saber o horário dos jogos.
Então há uma expectativa do Neymar talvez voltar contra o Fortaleza, viu? Então já lá para o dia 3 ou 4 de novembro, esse jogo, vamos saber o dia exato que se vai ser esse jogo, nesse dia mesmo, a confirmação dependendo do desmembramento dos jogos em que a CBF vai desmembrar os jogos do Santos Futebol Clube. Então aí vamos ter uma ideia se o Neymar ainda voltará para essa partida. Então o Santos tem vindo essa expectativa de contar com as três principais peças do time, que, ao meu ver, o Santos melhorou com o Juan Pablo Vojvoda. Isso é notório. O Vojvoda, desde quando ele chegou, ele corrigiu todos os setores do time, tanto a defesa, meio campo e o ataque. O time do Santos é totalmente equilibrado. Hoje você não vê o Santos tomando o sufoco do adversário. Isso aí é notório, você não vê, graças ao belo trabalho do Juan Pablo Vojvoda, que o time é bem treinado, é um time bem postado em campo, é um time bem compacto, tanto na defesa, quanto no meio campo e quanto no ataque. Então esse é o Santos de Juan Pablo Vojvoda. Vamos daqui a pouco trazer para você mais detalhes sobre o Gabriel Bontempo, né, que treinou, que pode, né, reforçar o Santos contra o Ceará, mas só que ainda amanhã o jogador terá uma avaliação, se terá ou não condições de viajar com o elenco. Se ele tiver condições, ótimo, ele viaja. Caso ele não tiver ainda está ainda em fase final de recuperação, ou talvez por precaução, os cuidados que o atleta tem que ter, talvez aí ele não viaja com o restante do elenco para o jogo contra o Ceará no domingo. Bom, o Santos que pode perder um zagueiro, uma peça importante na zaga, hein? É isso mesmo. Daqui a pouco vamos trazer para você sobre esse zagueiro que pode desfalcar o Santos e foi convocado por uma seleção. Acho que vocês sabem quem é, né? Mas você sabe quem é, eu já vou falar quem é esse jogador que é titular, jogou agora no empate contra o Grêmio. Bom, o Gabriel Bontempo treina e pode reforçar o Santos para o jogo contra o Ceará. E ele, que não atua há mais de um mês pelo Peixe, deve ser relacionado pela primeira vez por Juan Pablo Vojvoda. O Santos, que pode ter reforço no meio-campo, né, com Gabriel Bontempo, para o confronto de domingo às 8h30 contra o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E também o Santos, que na tarde dessa sexta-feira, né, que eu acabei de falar aqui, o jovem de 20 anos treinou normalmente com o restante do elenco no CT Rei Pelé, sem limitações, após iniciar na quinta-feira a transição física. Bontempo não atua pelo Santos desde a derrota para o Bahia no dia 24 de agosto, em que o Santos perdeu por 2-0. A revelação santista superou uma lesão grau 2 na coxa direita e deve ser relacionado para o jogo do fim de semana. Mas, só que haverá uma avaliação, porque se estiver tudo ok, ele vai viajar, mas caso não tiver ainda tudo ok, há um pequeno risco de sofrer uma lesão caso o Vojvoda coloque ele no segundo tempo. Então o Santos pode talvez assim preservar o atleta, talvez ele não viaje, pode acontecer isso, mas ao que tudo indica, há grandes possibilidades do Gabriel Bontempo viajar com o restante do elenco amanhã à tarde, mas antes haverá uma avaliação para saber se ele terá condições ou não. Bom, Gabriel Bontempo e o elenco do Peixe realizaram um treino técnico e uma atividade tática no penúltimo trabalho antes da viagem à Fortaleza. Por outro lado, Vitor Hugo ainda permanece em transição física sob cuidados dos fisioterapeutas. Então, portanto, o Vitor Hugo, talvez, que você acabou de saber aqui agora na parte da transição física, sobre os cuidados dos fisioterapeutas, então o atleta não vai viajar com o restante do elenco. Já está decidido, ele não vai viajar, o Vitor Hugo. Agora o Gabriel Bontempo ainda há uma dúvida, ainda não se sabe se ele viaja ou não. Há grandes assim, indícios que ele viaje com o restante do elenco, o Gabriel Bontempo. Vamos aguardar. Amanhã, claro, o time amanhã de manhã realizará o último treino no CT Rei Pelé e logo mais à tarde a delegação do Santos Futebol Clube viaja para Fortaleza,
chegando lá no finzinho de tarde na capital cearense. E provável Santos para o jogo contra o Ceará poderá ter Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Pérez e Escobar. O Igor Vinícius ou o Mike, né? Mas eu ficaria com o Igor Vinícius, na minha opinião, porque o Igor Vinícius já pede passagem. O Mike não está jogando bem. Eu acho que, na minha opinião, o Vojvoda deveria mudar a lateral direita, só para ver como vai se sair, ou bem ou não, o Igor Vinícius, tá bom? Então, Gabriel Brazão, para mim, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Pérez e Escobar, João Schmidt, Zé Rafael e Roleiser, Barreal, Lautaro Dias e Guilherme. Olha só, o técnico Juan Pablo Vojvoda treinou o time no 4-3-3. O time vinha sendo escalado e jogando no 4-4-2, mas parece que o Vojvoda vai escalar agora o time no 4-3-3. Por enquanto ainda não sabemos se o Vojvoda vai, talvez, em algum jogo, colocar 3 zagueiros. Ainda não sabemos realmente. Por enquanto não sabemos se o Adonis Frias volta talvez para esse jogo, ou talvez ele possa voltar só no clássico contra o Corinthians. O Adonis Frias, que foi preservado devido a que ele sentiu um desconforto na panturrilha direita. Então, eu acho que o jogador está sendo muito bem preservado para que talvez não deixe, que talvez não aconteça, não ocorra lesões mais graves lá na frente. O Santos, que treinou na manhã, o Santos treina amanhã, né, na manhã de manhã, neste sábado, no CTR Pelé, onde o time já encerra a preparação para o jogo contra o Fortaleza e viaja no início da tarde para a capital cearense. Né, e vai chegar lá no finzinho de tarde, provavelmente, a delegação do Santos Futebol Clube. A equipe ainda não perdeu sob o comando do Juan Pablo Vojvoda, mas soma apenas uma vitória em 5 jogos. O Peixe tem 28 pontos no Brasileirão, 3 a mais do que o Vitória, primeiro time na zona do rebaixamento. Então o Santos está a 3 pontos da zona do rebaixamento, viu? Então o Santos precisa vencer, precisa voltar a alavancar uma boa sequência de vitórias para que o time se afaste de vez do Z4. Então o Juan Pablo Vojvoda já está ciente que o time não pode dar margem para mais tropeços, não pode tanto perder, que é pior, e tanto também empatar, porque empatar também não resolve nada a situação do Santos, e o time não se afasta de forma o suficiente da zona do rebaixamento, do Z4, como a gente fala, né? Então o Santos não pode tropeçar contra a equipe do Ceará. Tem que vencer, não deixa de ser obrigação. Bom, então, provável Santos, que você acabou de saber aqui agora há pouco, né? Falando do Gabriel Brazão, para mim o Igor Vinícius joga no lugar do Mike. Se eu sou o técnico Juan Pablo Vojvoda, eu colocaria o Igor Vinícius, e na lateral esquerda tiraria o Escobar e colocaria o Souza, mas ele vai manter o Escobar provavelmente. Talvez a grande possibilidade dele sacar o Mike, deixando na reserva, e claro, vai colocar, né, o lateral direito Igor Vinícius. Bom, Santos que nesse jogo ele vai contar com esse zagueiro, tá bom? Contra o Ceará ele joga, mas não vai jogar contra o Corinthians. Eu falo o zagueiro paraguaio Alexis Duarte, que é convocado pelo Paraguai e deve desfalcar o Santos contra o Corinthians. O zagueiro que entrou na lista para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul também, o Paraguai fará amistosos, tanto o Brasil quanto o Paraguai farão amistosos contra a Coreia do Sul e Japão. E o Santos, que deve ter desfalque do zagueiro Alexis Duarte, do clássico contra o Corinthians, no dia 15 de outubro, na Vila Belmiro, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. E no titular, nos últimos 2 jogos, o defensor foi convocado pela seleção do Paraguai para participar dos amistosos contra Japão no dia 10 de outubro e Coreia do Sul no dia 14 de outubro. Diante do pouco tempo para o retorno ao Brasil e a longa viagem direto de Seul, na capital da Coreia do Sul, o defensor pode ficar de fora do compromisso do clássico contra a equipe do Corinthians, tá bom?
Ei, 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 som. Bom, minha gente, me desculpa, que deu um problema no microfone aqui, mas tudo bem, vamos lá, vamos prosseguindo aqui, eu falando agora, porque não é porque aconteceu do microfone falhar aqui, mas não, o vídeo aqui não para, tá bom? Desculpe a gafe aí, tá bom? Para vocês que estão acompanhando aqui meu vídeo. Bom, é isso aí, gente, então, ó, veja bem, o Santos Futebol Clube, o Santos que não vai contar com o zagueiro Alexis Duarte, tá bom? Ele já é desfalque do clássico contra o Corinthians, ele não vai jogar contra o Corinthians, então essa é a informação que eu trago para vocês. E também, claro, o Felipe Camargo trouxe hoje no De Olho no Peixe, então dando os créditos também ao Felipe Camargo, que trouxe a informação, dentre outros setoristas que cobrem o dia a dia do Santos Futebol Clube. Então, antes do clássico contra o Corinthians, porém, Alexis Duarte estará presente com o Santos na viagem no jogo contra o Ceará. No domingo, a partir das 20h30, no horário de Brasília, o Peixe encara a equipe do Ceará no Castelão pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então veja bem, o Santos tem que vencer a equipe do Ceará, porque é um jogo muito importante, um jogo decisivo. Então o Peixe não pode de forma alguma pensar, não há um outro pensamento a não ser a vitória contra a equipe do Ceará neste domingo, tá bom? Bom, o Zé Rafael, que foi um dos melhores em campo, ele foi do chute dele que a bola bateu na trave e onde que aí no rebote Lautaro Dias fez o gol de empate do Santos Futebol Clube. Zé Rafael supera desconfiança e cirurgia para virar pilar do Juan Pablo Vojvoda. E após o início difícil na Vila, meio-campista ganha sequência sem sair de campo com o novo treinador. Zé Rafael vive um momento de maior regularidade com a camisa do Santos. O meio-campista superou a desconfiança pelas condições físicas apresentadas na chegada à Vila Belmiro e carrega o posto de jogador com mais minutos em campo sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. Ao lado do zagueiro Luan Pérez, o volante jogou 505 minutos nos 5 compromissos do novo técnico do comando do Peixe. O camisa 6 ainda não foi substituído pelo técnico argentino, segundo números do Gato Mestre. Gato Mestre que era muito engraçado, né? O jeito que ele fazia umas comentários como se fosse gente grande, né? Então, e a regularidade com o técnico serve como resposta ao início difícil na Baixada Santista. Contratado em fevereiro após 6 anos no Palmeiras, Zé Rafael passou por uma cirurgia na coluna para corrigir um desalinhamento entre 2 vértebras, que ocasionava dor intensa e limitação funcional de intensidades variadas. Essa dor atrapalhava o meio-campista em tarefas comuns do dia a dia e limitou toda a temporada 2024 do jogador no rival santista. Zé Rafael passou por cirurgia e iniciou a trajetória no Santos na parte interna do CT Rei Pelé com os fisioterapeutas do clube. Foram quase 3 meses de reabilitação e a estreia só ocorreu em maio, justamente diante do Ceará, o adversário do próximo domingo, às 20h30 no horário de Brasília, no Estádio Castelão, em Fortaleza, agora pelo retorno do Brasileirão. O meio-campista rapidamente assumiu o seu lugar no time ainda sob o comando do Kleber Xavier, mas apenas contra o Vitória em Salvador. Permaneceu os 90 minutos no gramado. Foi com Vojvoda que veio a sequência sem sair de campo, que o levou ao ponto de atleta mais usado do elenco com o argentino. Enfim, o problema físico parece ter ficado no passado, e o volante pode reencontrar no Santos a regularidade que o tornou peça importante no Palmeiras. Então, o Zé Rafael, até agora, superou todas as expectativas. Deu para perceber que o Zé Rafael deu a volta por cima. Ele, aos poucos, está sendo aquele Zé Rafael que jogou no Palmeiras, jogou aquele belo futebol, que às vezes, assim, até 2023, 2024 caiu muito. Também, claro, ele operou da coluna, então teve alguns probleminhas aí de saúde, mas depois, agora ele deu a volta por cima, voltou ao normal, e agora ele está jogando super bem, tá com bons desempenhos, ótimas performances, né? Então isso aí é legal, é bacana, bom, e é muito bom. O Zé Rafael estando bem e o resto do time do Santos estando bem, isso aí é muito bom não só para o jogador, mas também para o elenco santista. Então o Santos precisa mesmo aos poucos não só valorizar
O Santos já passou da hora valorizar os principais ativos do clube. Não só, claro, o Gabriel Bom Tempo tem que continuar tendo chances do time do Santos. O Ian, na minha opinião, já pede passagem. Eu acho que o Santos vacila feio em não dar oportunidades ao Ian. Tem que dar chances para ele. Então o Santos precisa, mesmo assim, de qualquer jeito, dar um jeito de dar oportunidade. Eu acho que o Vojvoda já está na hora de dar oportunidades, de dar chances ao Ian, porque eu acho que o Ian pode render muito para o time do Santos. Ele é um volante que marca, destrói, sai para o jogo, tem uma boa presença de área, é um jogador que tem uma facilidade de pisar dentro da área, finalizar, fazer gol, porque ele é um jogador que tem um bom poder de finalização, então é um jogador de elemento surpresa. Então acho que o Vojvoda precisa dar chances, dar minutagens para o Ian. Eu acho que já passou da hora, porque entra técnico, sai técnico, o Ian não tem oportunidades. E quando ele teve contra mesmo o Ceará, jogando em Fortaleza, jogou só 5, 6 minutos. É pouco para o atleta produzir. Na época treinado pelo Fábio Carille. Então o Santos precisa dar mais minutagens ao jogador, ao Ian, que é o ativo do clube. O Santos desvalorizou muito o Lucas Meirelles, que eu acho que para mim foi um erro o Santos ter vendido o Lucas Meirelles, mas mesmo assim não valorizou o ativo do clube. E o Santos não só queima os ativos do clube, mas também é um clube que tritura técnico. O torcedor agora tem que ter paciência com o Vojvoda, porque uma hora o time vai ganhar, uma hora o time vai perder. Isso aí faz parte. É claro que a gente não quer que o Santos perde. O Santos quer ver o Santos vencendo todos os jogos. E agora que o time briga para não cair, tem que alavancar uma boa sequência de vitórias. Eu acho que o torcedor tem que agora abraçar e apoiar não só o elenco, apoiar o time do Santos, mas também o Juan Pablo Vojvoda, que para mim faz um excelente trabalho. Eu acho que já tinha passado da hora do Santos ter um técnico de verdade. E até agora o Santos está tendo um técnico de verdade. Mas agora, o que falta agora é o time caprichar nas finalizações e também já o time não só fazer os gols e conquistar resultados positivos, que é o que o time precisa neste momento do campeonato. Eu acho que o momento é agora. O Santos tem que vencer o Ceará. Era para ter vencido o Grêmio, empatou. Era para ter vencido o Red Bull Bragantino, também empatou. Então o Santos não pode deixar escapar uma vitória que pode fazer diferença lá na frente, né, na briga contra o rebaixamento e se distanciando cada vez mais do Z4, ou seja, show Z4. Então o Santos tem que vencer, não pode se dar ao luxo de perder os jogos e continuar brigando para não cair. Amanhã eu trago mais informações do Santos, tá bom, gente? Vamos encerrar o vídeo aqui. Desculpem uma pequena mancada que eu dei aí durante a gravação do vídeo aí, claro. Mas talvez eu vou tentar dar um jeito, talvez de editar. Mas mesmo assim, talvez se eu não conseguir, mas pelo menos, é claro, em respeito a você, torcedor santista, hoje tivemos mais um conteúdo de muita informação do alvinegro mais famoso do mundo. E amanhã eu volto com mais informações. Amanhã falo do time do último treino do time do Santos e também com a chegada do elenco em Fortaleza. Tá ok? Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, com mais informações. Amanhã, pré-jogos Ceará e Santos, jogo de domingo às 8h30 da noite. Um forte abraço, valeu galera. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Valeu, até amanhã, tchau.